Vamos fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado e querido, é que nós pedimos de ti, meu Pai, a orientação e que o Senhor venha falar por nós e conosco. Que não seja feita a nossa vontade nem o nosso querer. Temos, meu Pai, de ti muitas palavras. Mas quais dessa que o Senhor quer falar conosco hoje? O que o Senhor quer nos orientar? O que o Senhor quer nos dar nessa noite que nós estamos necessitados? Pois viemos aqui a essa live em busca de uma palavra e de uma direção. Então, ó Deus, fale conosco. Eu te peço, meu Rei e Senhor, que o Senhor venha amarrar todo e qualquer principado, potestade, forças espirituais do mal que tenta, meu Pai, impedir o crescimento da tua obra, o crescimento do Grupo Caleb, o crescimento, meu Pai, do conhecimento da tua palavra para com cada um de nós. Que o Senhor nos renova nossas forças e nos dê sonhos, porque o Senhor disse que nos daria força e que também teríamos sonho na nossa velhice. Então, ó Deus, cumpre essas palavras que o Senhor promete a nós, abençoando-nos em nome de Jesus, ó Deus. É isso que nós te pedimos. E desde já, meu Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é justo. Nas tuas mãos entregamos a nossa vida. Certo que o Senhor falará conosco nessa noite, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Olha só, queridos, abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos 5. O que é que muitas vezes acontece com a gente? Tem vezes que a gente nem consegue entender certos problemas que vêm à nossa vida. Achamos que há pessoas que chegam a achar que Deus é até injusto para com ela. Mediante as lutas que ela tem vivido, as dificuldades. Deus, ele nos ama. E Deus, o Senhor Jesus, ele nos conhece. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que nós vamos falar antes que a palavra chegue à nossa boca. Ele sabe quais de nós seremos salvos. Estão salvos. Nós é que não nos conhecemos. Então, acontecerá coisa conosco, passaremos por situações que é para nós nos conhecermos e nós melhorarmos cada vez mais. Porque Deus, ele é Pai. E o Pai, ele não facilita a vida do filho. O pai procura ser justo. A mãe que tem o dom de facilitar a vida dos filhos, mas o pai não. O pai, ele só atende um filho se o filho for a ele e pedir a ele. Ele até está vendo que o filho está precisando de ajuda, mas se esse filho não vem a ele, eu estou falando do pai físico, do pai homem, do pai carnal, pai matéria. Se o filho não vem a ele pedir, meu pai, me ajude aqui, nisso, naquilo, ele não pode contar com a ajuda do pai, não.
Muitas vezes já aconteceu com você de pedir até para o seu marido, ou a sua esposa pediu para você ajudar o menino, ajude o menino nisso, ajude o menino naquilo, mas se ele não pedir, de repente você até ajudou por pedido da sua mulher, da sua companheira, você até pediu para o seu companheiro ajudar o filho, mas isso não é o certo. O certo é o filho vir ao pai e pedir ao pai para o pai ajudar. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então você tem que olhar para Deus como pai, o Senhor Jesus como nosso pai, todo-poderoso, pode todas as coisas. Então ele vai permitir, amigo, que nós passamos por dificuldades, passamos por lutas que de repente até nos sentimos injustiçados. Que o primeiro sentimento que vem é o sentimento de injustiça. Estou sendo injustiçado. Será que Deus não está vendo que isso está acontecendo comigo? Com certeza Ele está vendo. E Ele está permitindo para que você tenha uma reação segundo a sua fé. E é isso que diz aqui na palavra que nós vamos ler hoje. Romanos capítulo 5, para você que chegou agora aí na live através do YouTube, nós vamos ler hoje Romanos, no capítulo 5 de Romanos. Diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos entrada pela fé. Esta é a graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só. Pela qual também temos entrada pela fé. Entrada onde, pastor? No reino dos céus, no reino de Deus. Porque hoje, deixa eu ir liberando o pessoal que está chegando. Hoje, nós temos que ter fé para nós entrarmos no reino de Deus. Porque sem fé, a gente não consegue entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus ele já está nesse mundo. O reino de Deus está em nós, naqueles que têm fé. Aí ele diz assim, ó, pelo qual temos fé, pelo qual também temos entrada pela fé. Esta é a graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí ele diz, não somente isso, mas também temos que ter alegria, temos que glorificar a Deus, temos que exaltar a Deus nas tribulações. Nas tribulações. O que vem a ser uma tribulação? Para cada um, ela vem de um jeito, pessoal. Tem pessoas que um problema que com filho, para ela é uma tribulação quase que insuportável. Para ela é uma tribulação quase que ela não suporta. Para outros, já é problema de saúde. Para outros, já é problema familiar, problema conjugal, problema financeiro. Você vai ter as suas lutas. Todo mundo tem a sua luta. E não tem como fugir dela. Porque é nela que você será conhecido. Que você vai se conhecer. É nas lutas que você se conhece. Não é nas facilidades. Quando o vento está
de vento em popas, não tem por que se preocupar. Tudo está dando certo, tudo está certo. Mas quando começam a vir as lutas, é aí que você passa a se conhecer. Qual é a sua fé em Deus? Qual é a sua confiança nele? Você confia mesmo em Deus? Quando tudo está dando errado? Quando parece que a palavra dele não está de acordo com a palavra dele, a sua vida? É nessas horas que mostra a confiança, que aí a fé se torna mais forte e passa a se transformar numa confiança na palavra. Porque o que está escrito tem que se cumprir. Não quer dizer, o Caleb, que vai se cumprir na hora que você quer, porque não é o seu querer. Você tem que crer, mas não é o seu querer. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. E ele é fiel, porque ele diz que nós não teremos provas, tribulações, além das nossas forças. Ele promete na palavra dele que não nos daria provas, dificuldades, lutas, além das nossas forças. Então não há do que você jogar a toalha, falar eu não aguento, eu não posso mais, eu não tenho mais força. Você tem sim. Você tem força sim. Talvez você está se sentindo fraca, porque está faltando a meditação na palavra, está faltando a oração, está faltando a leitura da palavra de Deus. De repente, o meu querido, o que está faltando em você talvez é a frequência na igreja. Você tem ido pouco à igreja. Muito pouco. Está te faltando alimento. Porque a pessoa, quando ela não se alimenta, ela se torna fraca. Ela se torna... ela fica raquítica. E ela acaba passando mal, tendo que tomar soro na veia. Talvez você está precisando de uma injeção de soro na veia. Você que está chegando agora aqui no YouTube, nós estamos lendo Romanos 5. Romanos capítulo 5. Vocês entenderam até aqui? Aí ele diz assim, ó. Não somente isso, se gloriar de estar salvo, de estar na presença de Deus, de estar bem com Deus, de estar tendo as respostas de Deus, de tudo estar dando certo para você. Mas você tem que se gloriar também nas tribulações, que ninguém gosta, pessoal. Mas não tem como fugir. Aí ele fala assim, ó, sabendo, olha só que coisa maravilhosa, sabendo que as tribulações produzem o quê? Paciência. Você tem que ser paciente. Não é do seu jeito. Não é do jeito do pastor. Pelo pastor você não teria problema. Não é do nosso jeito. É segundo a vontade de Deus. Não tem aquela parte do Pai Nosso que diz assim, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como é feito no céu, então tem que ser feito a vontade dele. A tribulação produz paciência. Poxa, se pudesse passar por essa prova, pastor, por essa tribulação hoje. Como é que você ia provar a sua paciência? Paciência é você ficar tranquilo, confiando, no meio de uma luta, no meio de uma dificuldade. Aí ele diz assim, ó, a paciência, ela produz a esperança. E a esperança, aliás, a paciência produz
experiência. Paciência, experiência. Quem de nós aqui não tem uma experiência com Deus? Quem de nós que não tem uma experiência com Deus? Um testemunho. Um testemunho. Esse testemunho seu é uma experiência que você teve com Deus, da resposta dele para você, mediante a sua fé. Você não alcançou essa bênção aí, essa experiência, o resultado dessa tribulação, dessa luta que você viveu, pela fé do pastor. Não foi pela fé do bispo. Não. Foi pela tua fé. O Senhor Jesus nunca curou ninguém. Lembra das passagens que ele fala? A tua fé te curou? A tua fé te salvou? Ele não falava, a minha fé te salvou. Não, a tua fé, ela te salvou. A tua fé te curou. Então, essa experiência que você teve, amigo, é que tem te mantido confiante que outras virão. E como você venceu essa, você vai vencer essa que você está dentro dela. Porque uma coisa você deve ter na sua mente, aqui, no seu coração, aqui, ó. Deus não nos livra de lutas, de dificuldade, de tribulação. É só você olhar os heróis do passado. Daniel, fiel a Deus, temente, obediente a Deus. O que Daniel estava fazendo estava certinho. Ele orava a Deus, continuou orando. Fizeram uma lei. Lembra dessa passagem? Os presidentes, os governadores fizeram uma lei. Sátrapas, que é tipo dos deputados de hoje. Eles que faziam as leis para o presidente assinar. Fizeram uma lei que aquele que adorasse a outro Deus, a não ser a estátua de Nabucodonosor, aquela estátua que foi colocada numa praça, seria lançado dentro de uma fornalha de fogo. Essa lei foi feita só para prejudicar a Daniel, porque eles tinham inveja de Daniel. Porque o espírito de Daniel era um espírito diferente. Era um espírito excelente. Então eles tinham inveja. Aí fizeram aquela lei só para prejudicar Daniel. E Daniel, então, permanecendo fiel a Deus, ele foi lançado dentro da fornalha. Por que Deus não livrou ele de ser lançado na fornalha? Você já fez essa pergunta para você? Quando você lê, poxa, Deus era com Daniel, por que Deus, então, não livrou Daniel de ser lançado na fornalha? Pensa comigo, Caleb. Se isso tivesse acontecido, Deus seria glorificado através daquele acontecimento? Não. Não, ele não seria glorificado. O rei não iria confessar que só o Deus de Daniel era Deus, porque tinha livrado Daniel da fornalha. Precisou ele ser jogado lá dentro da cova dos leões, os leões famintos, doido para comer uma carnezinha, um ossinho. Os anjos fechou a boca dos leões, não fizeram mal nenhum a Daniel. Quando o rei chegou lá, que viu que Daniel estava curado, livre, sem nenhum arranhão, não estava nem cheirando o leão, o rei, então, mandou jogar aqueles que fizeram a lei e passou uma ordem que só o Deus de Daniel, de fato, era Deus. Então, ali, Jesus foi glorificado. E o mesmo acontece comigo, com você. Quando nós vencemos
damos um testemunho de que nós fomos livres desse problema, Deus é glorificado. E aí nós passamos a ter uma experiência com Deus. Uma experiência com o Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz assim, olha, versículo 3. E não somente também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência produz experiência. Olha só. Se a pessoa, na hora da tribulação, ela não tem a paciência de resistir, de permanecer, ela mete o pé e sai, vai embora, ela não vai ter experiência, porque ela não experimentou. E se ela não tiver experiência, ela não vai ter esperança. O que é esperança? A nossa esperança hoje é saber que nós não vamos provar da morte, que tanto o homem tem medo. O homem, ele morre de medo da morte. Mas não é a morte física que todos têm que passar. A pessoa não tem medo da morte física. Ele acha que é da morte física que ele teme, mas não é. É espiritual. Tanto é que hoje, você já não teme mais a morte. Você, claro, não quer morrer. Não quer partir agora porque tem coisas para fazer, tem almas para ganhar. Mas se ela chegar, amém. Por quê? Porque você já venceu a morte, então você já não tem mais medo da morte espiritual. Porque você sabe que para onde vai a sua alma. Quanto que aquele que não tem a experiência, que não passou, que não suportou a tribulação, que não passou pela experiência, que não teve a paciência, ele não tem a paz da salvação. Aí ele fica atribulado com medo da morte. Aí diz aqui, ó, versículo 5. Né? A experiência e a esperança. A esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Maravilha, né? É maravilhoso essa paz que nós temos. Essa tranquilidade, mesmo em dias de grande tribulação, de grande escuridão, porque esse mundo ele está mergulhado numa escuridão e vai piorar, pessoal. Olha, não vai melhorar. Não acredite você que vai ficar melhor esse ano que vem, o mês que vem. Vai piorar. Tem um versículo na Bíblia, em Isaías. A Bíblia fala que uma mulher vai tomar um homem, 8 mulheres. Elas vão tomar um homem para elas. Elas só vão querer o nome deles. Elas vão sustentar ele. Você já reparou como tem nascido menina, mulher, nos últimos tempos? Eu estava assistindo o horário político, eu estava até comentando com a Wilma. Só tem mulher no horário político. Repara para você ver. Essa propaganda política que passa na televisão, só tem mulher. Homem vai virar peça de museu. E os que têm ainda não assumem a sua masculinidade, aí a coisa fica difícil.
No versículo 5 novamente. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Só para que fique bem claro, pessoal, coração é pensamento, sentimento e vontade, tá? Fique nessa história de coração, é isso aqui, não, porque está aqui o seu coração, ó. Aqui está, seu pensamento, seu sentimento vem daqui, tudo sai daqui, tudo sai daqui. Daqui para baixo, ó, é só para cumprir ordem. Aqui que comanda, a cabeça que comanda tudo. Tá? Foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Versículo 6. Porque Cristo, estando em nós, Cristo, estando nós ainda fraco, morreu a seu tempo pelos ímpios. Você vê que aqui não fala que Cristo morreu pelo mundo, pelos incrédulos. Cristo, ele morreu pelos ímpios. Não foi pelos incrédulos. A gente tem um termo que a gente fala que não é correto. Não é correto. O incrédulo, pessoal, era Tomé. Deus chamou Tomé de incrédulo. Jesus chamou Tomé de incrédulo. Por quê? Porque Tomé conhecia, Tomé sabia, Tomé ouviu, Tomé participou e Tomé não creu. Então, os incrédulos estão dentro da igreja, estão dentro dos grupos. Os incrédulos são aqueles que têm o conhecimento dessa palavra, mas ele não crê nesta palavra. Aí ele se torna incrédulo. O Senhor Jesus, ele veio pelos ímpios. Os ímpios. Você vê que a Bíblia fala em Apocalipse que os incrédulos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Os incrédulos. Aqueles que ouviram e não creram. Por causa da dureza da sua cabeça, do seu coração. A malícia. Ele vê maldade em tudo. Eu costumava dizer que quando a pessoa ela tem uma desconfiança de alguém, de algo, é porque ela pratica, ela comete, e ela acha que todos são iguais a ela. Eu me lembro quando eu era, antes de me achegar a Jesus, quando eu era ímpio, infelizmente, por não conhecer a palavra, eu cometi adultério. E a minha esposa sempre me interrogando e eu sempre negando. E eu também desconfiava dela, mas era porque eu não tinha vergonha. Ela sempre foi fiel. Eu é que não era. E por eu não ser, eu também achava que ela também não era. Então, a pessoa, quando ela tem uma fraqueza nela, ela acha que todo mundo é igual a ela. Ela não tem caráter, ela acha que todos não têm caráter. Vocês entenderam como funciona? Muitas vezes, você é acusado de uma coisa que você não fez por alguém, porque aquele alguém faz, ou fez. E acha que você é igual a ela. Aí ela te julga. Por ela. Ela julga você. Mas o nosso Deus, ele é misericórdia. Ele veio para esse tipo de pessoas. Ele veio para o ímpio. Ele não veio para os incrédulos, porque os incrédulos estão aí, é só aceitar, é só crer, é só confirmar. Mas o ímpio, de repente, ele ainda não teve a oportunidade de ouvir. Ainda não chegou a hora dele ouvir. Pense nisso, querido. E não desista. Eu sei que você está passando por uma luta. Eu sei que você está passando por uma situação difícil, uma tribulação. Está difícil para você. Mas resista. Porque você pode, você tem força para resistir isso aí. Porque Deus é fiel. E Ele te deu força.
Ele te deu força para você resistir. Resista, que amanhã, você vai ter um grande testemunho, uma grande experiência de ter vencido essa tribulação que você está passando. Não jogue a toalha, não. Não desista. Ora mais, jejua, busque mais, medite mais na palavra, que você vai se fortalecer, tá certo, queridos? Vamos falar com Deus para nós dar sequência aqui à nossa live. Curva aí a sua cabeça, por favor. Eu quero orar por você. Tem um áudio aberto aí. Desliga, por favor, querida. Ô, meu Pai, ajuda nós, Senhor. Espírito Santo, meu Rei, o Senhor sabe, meu Pai, o quanto nós precisamos, o quanto nós temos necessidade do Senhor. A luta é tão grande, Senhor, que, de fato, a gente muitas vezes não temos força para caminhar em frente. Não temos resistência alguma, meu Pai. E achamos, até mesmo por ignorância nossa, de que estamos sozinhos, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos deixou à sorte. Mas não é assim, meu Rei. O Senhor jamais abandona os seus. O Senhor jamais volta atrás uma palavra que já foi escrita e selada pelo Senhor Jesus. Nós até lemos na tua palavra, meu Pai, que outrora acontecia algo e o Senhor voltava atrás, mas o Senhor Jesus ainda não tinha consumado essa palavra. Agora está consumada. Não tem como a tua palavra voltar atrás. Ela tem que se cumprir naquilo que foi confirmado. Então, ó Deus, abra o nosso entendimento. Não deixe que o diabo venha cauterizar a nossa mente, que ele venha soprar em nossos ouvidos, meu Pai, palavra de dúvida da nossa vitória. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós já somos mais do que vencedor. É só resistirmos até o fim, porque o Senhor disse que aquele que permanecer até o fim será salvo. Falta pouco tempo para nós, meu Pai. Nós não temos mais 50, 60 anos de vida, não. Nós temos alguns meses, dias, anos que o Senhor vai nos dar sobre essa terra. Se permanecermos, alcançaremos a eternidade, a promessa eterna da nossa vida eterna. Então, ó Pai, fortaleça esses Caleb. Levanta o fraco, Senhor. Fortaleça, pega ele pela mão, Espírito Santo. Levanta aquele que está caído, meu Pai, que está prostrado na fé, que já não tem mais ânimo para fazer as coisas. Está largado, meu Pai. Já não tem mais coragem para nada. Anima ele, Jesus. Anima ele. Coloque dentro dele sonhos. Ele já não tem mais sonhos, meu Pai. E uma pessoa sem sonho, ela está morta. Porque nós vivemos por causa do amanhã. Nós vivemos hoje acreditando que amanhã será melhor. E se não tivermos mais esse sonho, então nós já morremos. Então faça com que esse Caleb venha sonhar. Sonhar com aquilo que o Senhor prometeu a ele, meu Pai. Ó Deus eterno. Maravilhoso é o Senhor, meu Pai. Cuida desses Caleb. Cuida deles, Jesus. Ajuda eles, meu Pai. Porque se o Senhor não ajudar, quem vai ajudar eles? A família? Não tem como, Senhor. Porque neles está a sabedoria, neles está a experiência. Ah, meu Rei, eu entrego nas tuas mãos
cada um desses Calebs. Certo que o Senhor já os abençoou, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Meus queridos, você que está aí no YouTube, por favor, vai para o Meet. Você que é coordenador, que eu quero dar uma palavrinha com os coordenadores, tá? Por favor. E para você que é membro do Grupo Caleb, Deus te ilumine. Uma boa noite. Pode desligar o seu aparelho aí. Se você está no YouTube, pode